Boa noite. Apesar de ter uma das maiores economias do mundo, o Brasil continua a ser um país de profundas desigualdades regionais. A nossa região, o Nordeste, concentra cerca de 30% da população do país, mas só responde por mais ou menos 15% do produto interno bruto. É verdade que as regiões menos desenvolvidas do país vêm crescendo a taxas mais altas do que a média nacional, mas ainda há um longo caminho a percorrer para que cheguemos num patamar razoável em relação às regiões sul e sudeste do país. No Opinião Pernambuco de hoje, a gente vai conversar sobre os desafios brasileiros para o desenvolvimento regional. Nossos convidados de hoje são Fernanda Ferrario, que é economista da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e também Clemente Rosas, que é advogado, economista e ex-procurador-geral da SUDENE. Você pode participar do Opinião Pernambuco pelas redes sociais ou por e-mail. No Twitter, a gente está em @opiniãope. No Facebook, você pode curtir nossa página, que é facebook.com/opiniãopernambuco. Aí você pode deixar lá um comentário, mandar uma mensagem para a gente com a sua pergunta, com a sua participação. E por e-mail, nosso contato é opiniãotvu@gmail.com. Também fique à vontade para mandar sua pergunta, sua sugestão, seu comentário sobre o tema de hoje ou sobre qualquer uma das pautas que a gente tenha feito aqui no Opinião Pernambuco. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui na TVU Recife. Queria começar perguntando do começo, né? A gente tem um país que tem mais de 500 anos de história, tem um país que já discutiu amplamente esse problema da desigualdade entre as diversas regiões e que ainda não conseguiu avançar satisfatoriamente em desenvolver as regiões com mais dificuldade. E aí me interessa especialmente a questão do Nordeste, que é a região onde a gente vive e onde a gente apresenta esse programa. Vou começar com o Clemente. A gente tem falhado no Brasil em cumprir, em fazer políticas que ajudem essas regiões menos desenvolvidas a se desenvolverem. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bem, não diria que temos falhado, não fizemos ainda o suficiente, né? Uhum. Agora, essa questão de desigualdade regional é um problema que qualquer país de dimensão continental como o Brasil tem que enfrentar, até pela própria natureza das leis econômicas, né? Se por um acidente histórico uma determinada região é povoada inicialmente e ali se desenvolve a agricultura, que é por onde começa todo o desenvolvimento econômico, essa região começa a concentrar a população. E aí vem as chamadas economias de aglomeração. A pequena indústria que se instala já é para atender aquela população que está ali, e essa daí gera outras. Então, aquilo que Adam Smith chamava a mão invisível do mercado, que contribuiria naturalmente para alocar os recursos onde eles fossem necessários, ela funciona bem, mas entre setores da economia. Não funciona no espaço geográfico. No espaço, você tem que criar estímulos governamentais para induzir esse desenvolvimento a se distribuir de uma forma mais igualitária no espaço. Entendeu? No caso do Brasil, foi isso que aconteceu, né? A partir da concentração de população em São Paulo, o Sudeste se desenvolveu e, em determinado momento, a política de apoio à industrialização do Sudeste chegou indiretamente a prejudicar o Nordeste. Quando se tomou conhecimento disso, quando se tomou consciência disso, melhor dizendo, houve, então, a partir da SUDENE, uma política específica de reorientar investimentos para esta região, com base em incentivos governamentais, com base em planejamento, e isso teve o seu curso, sofreu várias interrupções ou vários enfraquecimentos, mas, de uma maneira geral, tem funcionado. Claro que ainda falta muito por fazer, você mesmo afirmou a diferença da população para o peso na produção nacional, mas se conseguiu muita coisa. Fernando, qual é a importância do Estado na redução dessas desigualdades? A gente vive uma época hoje que se fala muito em deixar o mercado se regular, em que as coisas é preciso menos Estado e deixar aquele paradigma do liberal mesmo, assim, né? Qual é o papel do Estado nesse sentido, assim? Se a gente deixar o mercado sozinho fazer, a gente vai reduzir essas desigualdades. É importante a presença do Estado. E como é que o Estado brasileiro hoje... Aí você podia falar um pouquinho da experiência da SUDENE, dessa nova SUDENE. Certo. O Estado é fundamental quando se fala de política regional.
o capitalismo, ele, pela sua própria natureza, ele é concentrador. Isso que Clemente falou de um acidente histórico, que eu não necessariamente seria um acidente histórico, mas de você ter regiões que começam a se desenvolver mais, gera um fluxo de recursos para ali, as pessoas naturalmente vão para ali, e aí começa a haver a questão da desigualdade regional. Sem o Estado, a tendência de concentração em determinadas áreas e de deixar as outras áreas ao bel prazer, ela só tende a se aumentar. Quem pensa em política regional, seja em qualquer lugar do mundo, pensa no Estado. Não é possível você fazer política regional sem Estado. O próprio exemplo da União Europeia, que é um exemplo mais recente, mas tem a presença marcante do poder público, do Estado nisso. Então, para a gente que é estudioso da economia regional, isso é ponto pacífico. Seria uma forma de tentar corrigir o que, naturalmente, o mercado levaria, as distorções que o mercado levaria. Entendi. Nesse sentido, como é que o Brasil hoje, como federação, está enfrentando, vamos dizer assim, de que políticas ele dispõe, que instrumentos ele dispõe para enfrentar essas desigualdades e para promover o desenvolvimento regional? Tá. Vê só, é muito diferente hoje em dia, quando a gente fala em política regional, do que foi quando a Sudene foi criada. Primeiro que a Sudene foi criada e a engenharia que foi criada em torno da Sudene é muito interessante para aquele momento, de você ter um corpo técnico, uma secretaria executiva, e você ter um conselho deliberativo que tratava da questão política. Então, você tem o corpo técnico e o político caminhando junto. Os estados não tinham como chegar à União se não fosse através da Sudene. Então, a Sudene teve uma importância nesse período muito grande, até para formar secretarias de planejamento, que não havia, né? Já no período mais recente, a Sudene está encontrando outras formas. Na verdade, não a Sudene, mas o governo federal entendeu que, principalmente a partir do governo Lula, a política regional não é uma questão regional. A política regional não é uma questão do Nordeste. Tanto é que foi feita a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. É uma política nacional. Isso já dá uma outra compreensão do fazer política regional. Então, existem as superintendências e existem os bancos de desenvolvimento. As superintendências é a Sudene e a Sudene, Sudene. a Sudane. Tem no Centro-Oeste também uma superintendência? A Sudeco. Sudeco. Acho que não tem mais não, né? Tem, mas não tem funcionado. Quem funciona mais é a Sudane e a Sudene. Então, tem essas superintendências, elas ainda existem. Tem os bancos de desenvolvimento, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, mas elas têm um papel que é complementar. Porque hoje, se você pegar a política regional, ela está sendo feita, ainda a gente tem muita coisa para melhorar, mas ela está sendo feita de uma forma transversal. Se você analisar, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, os anos mais recentes, eles têm, dentro da política de ciência e tecnologia, uma política de desenvolvimento regional. Né? E isso graças também à política de desenvolvimento regional feita pelo Ministério da Integração, né? Que passou a dialogar com os ministérios. Então, agora você vai ter política de desenvolvimento regional. As bolsas que eram concedidas, por exemplo, iam basicamente para o sudeste do país. Hoje, se você observar os indicadores... Mestrado, doutorado... Mestrado, doutorado, falando no caso de ciência e tecnologia. Essas bolsas iam para lá muito mais fortemente. Aí, quando você coloca que é uma prioridade você ter um viés de desenvolvimento regional, de corrigir as distorções, então, assim, a Sudene está aqui, mas a gente está dialogando com o Ministério para o Ministério também ter dentro das suas políticas
uma concepção de desenvolvimento Até regional. a cultura mesmo, né? Os editais de cultura De antes ficavam cultura muito também. concentrados lá no Sul Exatamente. e Sudeste. Hoje já há tentativa de desconcentrar isso, de que esse dinheiro vá para outras Isso. regiões. Queria colocar um pouco de a posição de Clemente nessa conversa. Eu converso com os repórteres mais antigos e eles falam de como uma reunião de governadores na Sudene era um evento de porte nacional. A Sudene tem aquele prédio enorme ali perto da universidade. Era uma instituição gigante, né? Assim, hoje ela tem um papel mais discreto. Hoje ela foi recriada, mas ela não tem mais esse peso de antes. Assim. Nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouco sobre as nossas atuais políticas de desenvolvimento regional. Elas são satisfatórias? Elas, na sua opinião, têm cumprido uma função importante? É preciso resgatar talvez um papel da Sudene como ela já teve antes no Brasil? Veja, é difícil imaginar que hoje a Sudene venha a fazer tudo que fez no seu início, porque a realidade mudou profundamente. Mas nem por isso ela deixa de ser importante, na minha avaliação. No começo, a Sudene ela foi apresentada como entidade de planejamento, e o Dr. Celso Furtado declarou isso depois, muitos anos depois nas suas memórias, mas foi apenas uma estratégia para que as classes políticas, as oligarquias políticas do Nordeste aceitassem a Sudene. Porque se ela se apresentasse como órgão executivo, ela seria torpedeada. Mesmo com esse disfarce de órgão de planejamento, ela foi obstaculizada no Congresso, o plano diretor demorou a ser aprovado e assim por diante. Então, essa ideia de entidade de puramente planejamento foi só, digamos assim, a fantasia. Na realidade, a Sudene iniciou planejando e também executando, porque não havia estruturas no Nordeste que pudessem desenvolver os planos. Então, a Sudene criou empresas subsidiárias, criou a Penesa, Pesca do Nordeste S.A., para dinamizar a pesca, criou a Artênia, Artesanato do Nordeste, criou a CAN, Companhia de Águas e Esgotos do Nordeste, criou a Conesp, Companhia Nordestina de Sonagem de Perfurações. Entendeu? Naquele tempo, tudo isso era necessário. Conesg também, né? Conesg, em seguida, foi a última, entendeu? Hoje já não se justifica mais, porque os estados já têm suas estruturas e os outros órgãos estão funcionando. Mas o que está faltando agora é que isso se deve muito, em grande parte, à posição dos governadores, que perderam o sentimento de que eles juntos, reunidos num conselho, têm muito mais força do que separados. Não, então fica cada um, usar uma palavra forte, mendigando, junto ao governo federal, recursos para o seu estado, certo? E usando a sua política fiscal, as suas isenções, para atrair os investimentos para o seu estado. É a famosa guerra fiscal. No final, a receita do estado é substancialmente reduzida. Há alguns estados que praticamente isentam de ICMS o empreendimento que vai para lá, certo? E brigando entre si. Quando seria bastante um incentivo nacional que traria recursos para a região como um todo e eles poderiam fazer suas reivindicações, usar o Conselho como um canal das suas reivindicações. Isso não tem acontecido. Eu me lembro das primeiras reuniões do Conselho que havia alguns combates entre governadores disputando um determinado projeto, ou um projeto concorrente, mas, em função da autoridade técnica do Dr. Celso Furtado, que sempre apresentava as posições do governo federal, da Sudene, como já com o respaldo do governo federal, eles se compunham e não hostilizavam, nem se contrapunham às decisões do governo federal. Então, essa realidade mudou, e mudou por conta da evolução política, né? Mas eu acredito que a ideia de um órgão de planejamento que estude a região como um todo, né, e defina quais são as suas prioridades, quais são os seus investimentos estruturadores, etc., continua. Claro. Eu não digo, veja, esse é um juízo de valor que eu estou fazendo, quer dizer, o que deve ser, certo? Talvez no juízo de existência, no juízo de realidade, quer dizer, vai haver condições políticas para isso? Há condições? Aí eu já não tenho certeza, certo? Porque a realidade não está nos encorajando muito. A Sudene hoje está realmente enfraquecida. Né? A única coisa que tem funcionado, e ela não vai me desmentir nisso, a única coisa que tem funcionado rotineiramente é o setor de administração de incentivos, né? Que ainda está funcionando. O resto se tem encontrado dificuldade, a área de planejamento e tudo. Até porque, nacionalmente, a função de planejamento se desgastou. O núcleo de poder
dentro do governo federal não é mais o Ministério do Planejamento, é o Ministério da Fazenda. O Ministério do Planejamento foi convertido em Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, Orçamento e Gestão estão absorvendo o Ministério todo. Isso é lamentável. O senhor falou de guerra fiscal e desse problema que eu acho que é um problema da federação brasileira, né? De os estados meio que competirem entre si e, para isso, usarem o instrumento da isenção, por exemplo, como forma de atrair investimentos. Vocês acham que é preciso repensar essa estrutura do federalismo brasileiro para que as regiões menos desenvolvidas possam ter um desempenho melhor? Passa por aí também? Sim, mas é extremamente difícil, né? Já houve um esforço de se acabar com a chamada guerra fiscal e o governo federal oferecendo em troca um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Esse fundo nunca saiu do papel, né? Não saiu do papel, viu? Porque não havia segurança de que esse fundo não fosse contingenciado, de que ele, em dado momento, o governo federal dissesse não podemos gastar os recursos do fundo, vamos segurar. Ante essa insegurança, os governadores não aceitaram. Porque os governadores, na verdade, não queriam que o fundo... Eles queriam que o dinheiro fosse direto para os estados. Mas também aí... Eles não queriam que passasse pelo crivo da Sudene, que fosse um fundo regional. Na verdade... Isso aí também... dá a dimensão da má compreensão deles, né? Porque isso não pode... Você dizer que cada governo estadual, de uma região como o Nordeste, que tem problemas comuns, vai dizer o que quer para o seu estado e não vai haver ninguém para submeter isso a um crivo, isso é a própria negação do planejamento. Exatamente. Né? Mas quando eu falo desse problema da federação, é porque, para mim, federação implica uma ideia de solidariedade, né? Sim. Temos certa autonomia, mas estamos todos juntos dentro de uma unidade só, dentro, no nosso caso, do Brasil. Falta no Brasil uma solidariedade maior, no sentido de ajudar, por exemplo, as regiões mais desenvolvidas, não sei, participar de alguma forma, colaborando com o desenvolvimento das regiões menos favorecidas, que têm uma situação econômica pior. Como é que você vê isso, Fernanda? Eu acho que essa questão é uma questão que me intriga bastante, a questão federativa. Eu acho que a gente tem que refundar um pacto federativo, eu acredito nisso. A gente vê isso muito palpável quando, no período eleitoral. Eu acho que a questão federativa, quando né, assim, citar exemplos, mas que candidatos que vêm do Sul, Sudeste, chegam aqui, né? E as pessoas dizem mesmo, eles não gostam do Nordeste. Isso foi muito presente nessa eleição. Né? E você hoje em dia vê nas redes sociais um preconceito, assim, saindo, porque antes era aquele preconceito que, você foi para São Paulo, falaram da tua fala, né? Ficaram imitando você, o macaquinho, não sei o quê. Não, hoje é um preconceito que as pessoas estão botando para fora com ódio, né? Violência mesmo. Com violência verbal contra... Então, essa é uma questão, eu acho, bem preocupante. E a guerra fiscal, ela denota também um pouco isso, a falta da solidariedade. Né? Entendi. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Eu vou chamar o público novamente a participar do programa. Você pode usar as redes sociais e você pode usar o e-mail. Nas redes sociais tem o Twitter, que é @opiniãope, e tem a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãopernambuco. E no e-mail é opiniãotvu@gmail.com. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, nosso tema de hoje é o desenvolvimento regional. Participam do programa de hoje Fernanda Ferrario, que é economista da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, e está com a gente também Clemente Rosas, que é advogado, economista e que foi procurador-geral da Sudene. Você pode participar do Opinião Pernambuco pelas redes sociais ou por e-mail. No Twitter é @opiniãope, o nosso perfil. No Facebook, você pode curtir nossa página e deixar um comentário ou uma mensagem, facebook.com/opiniãopernambuco, e o nosso e-mail é opiniãotvu@gmail.com. A gente tem visto no noticiário econômico recente previsões bem
negativas em relação ao próximo ano, né? Se fala em baixo crescimento, em inflação, em uma série de fatores que não são bons para a economia. Pergunto, o Nordeste ultimamente vem crescendo a taxas mais altas do que a média nacional, e isso é importante por um período continuado, né? Por algumas décadas, para que a gente possa, pelo menos, ter um pouco mais de igualdade em relação às regiões mais desenvolvidas do país. Esse cenário assusta no sentido de dificultar essas políticas de desenvolvimento regional. Fernando, o que é que você pensa sobre essas previsões e esse cenário? Vê só, baixo crescimento ninguém é ruim sempre, né? De qualquer forma. Mas quando a gente analisa a questão do crescimento, tem outras coisas em questão. A gente já teve momentos no país em que o crescimento foi baixo, mas a gente teve interregionalmente convergência de renda. Isso significa que a desigualdade entre regiões ela diminuiu. Mas diminuiu por quê? Diminuiu porque a região desenvolvida sofreu mais a crise do que a região menos desenvolvida, no caso do Nordeste. Então, você tinha uma convergência de renda, mas que não era bom. O que a gente observa nos últimos anos, a partir de 2013 especificamente, é que não apenas o índice de Gini, que mede a desigualdade de renda ou de terra, no caso de renda, ele vem melhorando em benefício da região Nordeste, do Norte também, mas, além disso, o nível de renda per capita do Nordeste, ele vem crescendo. Certo? Então, você observa, houve momentos, eu tenho esse gráfico desde 1947. Há momentos em que você cresce a renda, mas a desigualdade está aumentando. Há momentos que os dois estão caindo, mas a desigualdade está aumentando. E nesse momento que a gente está vivendo, desde 2003, tanto a desigualdade está caindo, quanto a renda está crescendo. Então, a gente está... Mas, mesmo assim, mantidas as mesmas condições, nesse ritmo que vai, só em 2074 é que a gente chegaria a 75% da renda nacional. Ou seja, a política regional é importante ainda. Claro. E pelo que você me diz, o crescimento econômico é uma variável importante, mas não é a única que vai determinar o sucesso dessas políticas de desenvolvimento regional. Queria ouvir de Clemente o que é que ele pensa desse cenário para os próximos anos e da continuidade da redução das desigualdades regionais. Veja, o problema que o país está enfrentando é de dimensão nacional dessa vez. Quer dizer, o fato nós estamos praticamente estagnados, mas nacionalmente, em função de uma certa crise de credibilidade do governo, de uma orientação meio confusa da política econômica, entendeu? E também fatores exteriores, né, de crise internacional, que está começando a desanuviar. Então, nesse contexto, o Nordeste, dentro do Nordeste de Pernambuco, tem uma situação privilegiada, porque Pernambuco atualmente está abrigando uma série de investimentos estruturadores. A palavra estruturadores foi tão desgastada que eu imaginei criar uma outra. Instrumentos vertebradores, é como se fosse a coluna vertebral do desenvolvimento. A gente tem aí o complexo de Suape, que hoje é um sucesso extraordinário, com um complexo de plásticos, um complexo, a refinaria. Tem o naval, enfim, também, né? 2 estaleiros com plena produção. Eu tive a oportunidade de visitar um deles. E, por último, agora a fábrica da Fiat, que vai gerar uma série de sistemistas, como eles chamam, de fábricas satélites, dezenas. Ao mesmo tempo, logo perto, o projeto de vidro plano de Brenan, que também vai gerar, o polo farmacoquímico, enfim. Pernambuco, diria na expressão popular, está bombando. Pernambuco está bombando, certo? E isso tem contribuído para, no cômputo geral, o comportamento, o desempenho da economia do país não ser tão ruim. Não fosse isso, seria pior ainda, certo? Porque é um fato que a indústria no Sudeste está ou estagnada ou reduzindo sua produção e está desempregando. Então, agora, a longo prazo, essa questão
no plano nacional, eu diria, é conjuntural e tem muito a ver com com questões administrativas. Porque a médio e longo prazo, eu sou muito confiante no Brasil, porque o Brasil é um país privilegiado, certo? Tem uma diversidade de regiões enorme, você tem desde a Amazônia, né, com culturas próprias da Amazônia, até o sul, onde você pode plantar trigo, etc. Você tem uma região de cerrados que agora está sendo explorada de uma forma intensa. Entendeu? A própria ciência agronômica brasileira conseguiu aperfeiçoar a soja e fazer da soja, que era um produto de regiões temperadas, um produto de regiões tropicais, uma cultura de regiões tropicais. Entendeu? Então, o futuro do país, minérios tem toda espécie, certo? E não tem, digamos, aqueles obstáculos de natureza sociológica que tem a Índia, por exemplo, né? Em que em alguns lugares não se come carne de boi, né? O boi é sagrado, coisa desse tipo. Nós não ainda temos tem nada várias disso. línguas, várias culturas diferentes, a gente é um pouco mais unitário. Uma infinidade de línguas diferentes, de religiões diferentes. Entendeu? Então, rivalidades também. No país nós não temos nada disso. Entendeu? E com um bom estoque de recursos naturais. Então, eu acho que a médio e longo prazo eu não tenho nenhuma descrença no futuro do país. Nós precisamos trabalhar melhor, né? E manter esses instrumentos que ainda tem, que contribuem para distribuir melhor a riqueza do país entre suas regiões, com o cuidado de que cada região tem a sua peculiaridade. Houve um grande erro nessa questão de política econômica, desenvolvimento regional, porque quando se criou a Sudam, a atitude foi copiar o que a Sudam tinha feito. Certo? O sistema de incentivos, as conceitos para a Sudam foram copiadas do Nordeste, o que é um erro terrível. A Amazônia é o contrário do Nordeste. A Amazônia tem água demais e gente de menos. O Nordeste tem gente demais e água de menos. Você na Amazônia tem problema de fronteira, você tem todo tipo de problema que nós não temos aqui. E nem eles têm os nossos. E a gente lá. teve um GTDN que eles não tiveram. Não tiveram, que fez um diagnóstico Pois é, maravilhoso. Eu participei, tive a sorte, a casualidade de participar da reunião de criação da Sudam. E até hoje eu tenho na minha cabeça a diferença profunda entre um caso e o outro. A Sudam foi criada no bojo de todo o movimento popular em defesa da Sudene, que uniu partidos das mais diversas tendências, desde a extrema esquerda, só aquelas oligarquias mais tradicionais que se opuseram. Foi uma coisa que foi, digamos assim, reivindicada pelo povo. No caso da Sudam, a criação da Sudam foi numa reunião, num navio turístico, o chamado Rosa da Fonseca, embarcando em Manaus, e a reunião se desenvolvia do navio até chegar em Belém. Com empresários vindos do Sul, convidados para isso, foi um clube, social, foi como foi criada a Sudam. Então não tem nenhuma semelhança. Né? Entendi. A gente tem um problema crucial nessas regiões menos desenvolvidas do país, a exemplo do Nordeste, que é a questão da educação, né? Dos diversos índices sociais, né? A gente tem mais analfabetismo, a gente tem um nível de escolaridade em média mais baixo, nossos índices são em geral piores. Isso é um problema a ser enfrentado pelas políticas de desenvolvimento regional também. Isso afeta a nossa competitividade, isso dificulta, por exemplo, atrair empresas e tudo mais. E como é que a gente tem encarado esse problema? Fernanda podia falar. Sim. Pelo menos minha experiência na Sudene, a Sudene houve uma época que havia todos os setores, inclusive um que era forte, que era o da educação. Eu não peguei mais essa fase. A Sudene tinha tudo, né, praticamente assim, tudo lá dentro. Eu não peguei porque eu entrei já em 95, ano em 90. Assim, já um pouco desmantelado. Bem desmantelado em relação ao que fora. Mas claro que a questão da educação é fundamental para você pensar o país, né? Não apenas para você querer reduzir desigualdade. Ela afeta tudo. E afeta também, se você pensar em termos de política regional, afeta a questão da competitividade da economia, das empresas, com certeza. Agora, a gente observa também, eu que mexo muito com indicadores, assim, todos os nossos indicadores estão melhorando. Verdade. E estão melhorando numa velocidade maior
do que as das regiões mais desenvolvidas. Isso é um fato. Todos eles, se você colocar no mapa, você vai ver a mesma tendência. Eu tenho vários estudos mostrando isso. Mas é aquilo que eu lhe falei. Quando você pega um simples indicador, que é um indicador questionado, que é renda per capita, que né, é viesado, não é bom, mas esse simples indicador, a gente vai atingir 75% da média nacional em 2074. Então, Nesse ritmo. Nesse ritmo, a gente está crescendo acima e a gente tem crescido, a gente tem melhorado todos os indicadores. E a educação não foge à regra. É um dos indicadores que a gente também tem melhorado. Mas que também precisa, eu acho, se fosse para escolher um indicador para trabalhar, eu escolheria a educação. Sem sombra de dúvida. Como é que o senhor vê a importância da educação nesse processo de desenvolvimento regional? Eu acho que a nova ênfase, se se definisse uma nova política, um documento, um novo plano, as novas ênfases deviam ser a infraestrutura, que está bem precária, e a formação de mão de obra e educação. Agora, não se diga, como já houve economistas aqui que fizeram essa crítica, aliás, talvez um pouco para chamar a atenção para a questão da educação, porque dizer que a Sudene, Celso Furtado errou e a Sudene nunca se preocupou com a educação é um absurdo, né? A Sudene tinha, como ela disse, um departamento de recursos humanos que treinava o pessoal da Sudene e treinava o pessoal de todos os estados. Os estados não tinham Conselho Estadual de Desenvolvimento, foram formados com a Sudene, com a instituição da Sudene. Entendeu? A Sudene dava bolsas, inteligência, dava bolsas para quem quisesse cursar aqueles cursos mais importantes na ocasião, como geologia. Entendeu? A Sudene nunca teve um mau entendimento da importância da educação. Agora, é bom ressaltar o seguinte, só a educação não é suficiente. É o que quem estuda planejamento aprende um princípio que chama-se a complementaridade dos programas. Quer dizer, se você, de repente, só cuidar da educação, educar o povo todo, prepará-lo, essa gente, não encontrando oportunidade de trabalho na região, migra, vai embora. Eu vivi pessoalmente essa experiência quando eu fui executivo de uma empresa do Grupo Klabin, implantou uma fábrica de papelão do lado, aqui em Pernambuco, em Goiânia, quando fazia contatos com o Senai, procurando treinar pessoal, né? Porque nessa época a própria empresa mandava o pessoal para o Paraná para fazer treinamento e voltar, e o Senai ajudava como podia. E uma das vezes, o técnico do Senai me disse isso, nós temos muito cuidado, porque às vezes a gente pedia que eles financiassem o treinamento do nosso pessoal no Sul, com as próprias empresas de Klabin. Nós temos muito cuidado porque muitas vezes podem não voltar. Se eu entrevistar um candidato desse e sentir que ele tem plano de deixar a região, eu não dou a bolsa. Porque fizemos um levantamento do pessoal que nós preparamos aqui, cursos de nível médio técnicos, né? Cursos industriais. Né? E fizemos um levantamento e metade do pessoal não fica na região. Vai embora. Então, esse é um cuidado que se deve ter. A essa altura, eu acredito que a indústria nordestina já tem a sua própria dinâmica e tem condições de absorver. E, por outro lado, já é uma constatação geral que o nível de qualificação da mão de obra no país, como todo, deixa a desejar comparativamente com outros países, e no caso do Nordeste, mais ainda. Então, sem dúvida, isso é muito importante. O problema de competitividade não é só da nossa região, né? O problema é nacional mesmo. Daqui é pior, né? Como, de uma maneira geral, as outras coisas ainda continuam piores, né? Embora a gente esteja melhorando. E a importância dos programas sociais? Muito do aquecimento da economia do Nordeste nos últimos anos foi creditado ao sucesso das políticas sociais, em especial nos rincões do país e na quantidade de dinheiro que isso colocou para movimentar pequenos negócios locais e toda essa conversa. Qual a importância da continuidade e, quiçá, da ampliação desses programas sociais para que a gente mantenha uma trajetória de desenvolvimento das regiões mais carentes do país? Eu acho fundamental. Eu sou economista e o economista, normalmente, ele olha a questão do investimento, né? Então, o lado econômico da coisa. Inclusive, um dos problemas que eu identifico do passado da Sudene foi esse. Foi privilegiar fortemente a questão econômica, que era fundamental na época, né? Mas, em contraposição, a parte social, ela não acompanhou o crescimento econômico.
E isso a gente observa corriqueiramente. Se você for hoje para a Suape é um exemplo maravilhoso de empresas se instalando, isso, aquilo. Mas é um exemplo também de favelização. Verdade. E Pojuca De tem problemas prostituição. sérios. Né? Então, são problemas que são gerados até pela dinâmica econômica. Então, se você não tiver do outro lado, eu não sou contra o crescimento econômico, de forma nenhuma, mas você tem que ter do outro lado a política social. E é isso que, além disso, falando particularmente das políticas como Bolsa Família e tal, não sei o quê, que de fato foram fundamentais no Nordeste, e eu sou favorável a essas políticas, né? O Bolsa Família foi maravilhoso porque em algumas regiões foi o Bolsa Família que monetizou a economia. Aquela economia não era nem monetizada, entendeu? Era uma economia... Não tinha praticamente dinheiro Não circulando. tinha, não né? circulava, entendeu? Entendi. Então ele teve uma função importante econômica, além da subsistência daquela família, mas de gerar uma economia mesmo monetizada. Entendi. A gente volta a falar desse tema no nosso último bloco. Eu chamo o público de novo a participar do programa, a mandar sua pergunta, seu comentário sobre desenvolvimento regional. A gente tem a opção das redes sociais, no Twitter é @opiniãopé, no Facebook, facebook.com/opiniãopernambuco. E por e-mail, opiniãotvu@gmail.com. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, com o nosso último bloco. O nosso tema de hoje é o desenvolvimento regional. Participam do programa de hoje Fernanda Ferrário, economista da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e também Clemente Rosas, que é advogado, economista e ex-procurador-geral da SUDENE. Participe do Opinião Pernambuco pelas redes sociais ou por e-mail. No Twitter, @opiniãope, no Facebook, facebook.com/opiniãopernambuco, e o nosso e-mail, opiniãotvu@gmail.com. No bloco anterior, eu fiz a pergunta para a Fernanda e não fiz para a Clemente, sobre a importância das políticas sociais para a continuidade e para manter o desenvolvimento das regiões menos favorecidas, menos desenvolvidas do nosso país. Queria ouvir a opinião do senhor a respeito disso. Sem dúvida, tudo que ela afirmou é absolutamente verdadeiro, certo? Essa questão da circulação do dinheiro, de colocar gente que estava praticamente fora do mercado no mercado, não tem nenhuma dúvida, e ninguém questiona que essas políticas devem ser mantidas, até aperfeiçoadas. O único ponto, a única ressalva que eu faço é que isso deve sempre ser visto como uma solução emergencial, como uma solução provisória, porque o ideal mesmo é que as pessoas, a população, através do seu trabalho, conquiste as suas condições de consumo, certo? Então, isso me lembra uma afirmação de Tancredo Neves, já eleito presidente da República, que não chegou a assumir, em que ele dizia: retomar o desenvolvimento é criar empregos. Toda a política econômica do meu governo será voltada para esse dever social. Enquanto houver neste país um homem sem teto, sem trabalho, sem pão e sem letras, toda a prosperidade será falsa. E é isso mesmo. Agora, por outro lado, eu lembro também Luiz Gonzaga, quando ele disse: doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Então, a gente tem que pensar em esquemas de fazer essa população que hoje se mantém apenas recebendo o salário de família, a entrar no mercado de trabalho como trabalhador, certo? E assim se livrar dessa condição, que é uma condição permanente. É o que eles chamam da porta de saída, né? É preciso incluir todo mundo no programa e ter caminhos também para que as pessoas também melhorem de vida, tenham um emprego e tudo isso. Uma coisa que me preocupa por demais e que eu acho que no debate inicial da SUDENE, lá dos anos 50, 60, não estava muito presente, me corrija se eu estiver errado, é a questão ambiental, né? Hoje a gente não pode pensar em desenvolvimento, a gente não pode discutir esses temas econômicos sem pensar na questão ambiental e na questão da sustentabilidade. A gente fez vários debates aqui na Opinião Pernambuco sobre crise climática, aquecimento global, sobre os riscos que o planeta sofre com isso. Assim. Nesse sentido,
Isso é um viés novo e importante para as políticas de desenvolvimento regional e, por exemplo, um órgão como a SUDENE está preocupado também com essa variável? Não tem como não estar hoje em dia. Hoje em dia você tem que olhar, tanto é que o plano da gente e na criação da SUDENE, sempre que a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de desenvolvimento sustentável. Sustentável englobando também o viés da questão ambiental. Esse tema, na verdade, ele remete, acho que a partir de meados dos anos 80, ele começa a entrar na pauta, né? E é uma questão que está presente sempre, tem que estar. Tem uma coordenação lá, que é a coordenação... Bom, não me lembro porque eu voltei para a SUDENE há pouco tempo, não me lembro da sigla. Mas ela que trata mais dessa questão ambiental, que não é da qual eu participo. Sim. Mas é uma coisa... a principal preocupação dentro da questão de desenvolvimento sustentável, no caso da SUDENE, é a questão do semiárido. O semiárido é uma região delicadíssima, né? E aí eu discordo um pouco quando você diz que Celso Furtado não teve a preocupação ambiental. Não tinha Eu não falei de Celso Furtado, digo, a SUDENE, talvez no seu momento inicial, a questão da sustentabilidade não era a prioridade dela. Não, da sustentabilidade não. Mas quando você não coloca era no nenhum plano setor dos governos, né? Esse é um tema não era. recente. Mas quando você coloca no plano né? de ação do GTDN, que terminou, o GTDN teve como consequência a criação da SUDENE, um dos 4 pontos de ação é a questão do semiárido. Né? E o semiárido é um processo, em algumas regiões do semiárido, um processo de desertificação avassalador. Verdade. Então, essa questão que a gente trabalha lá dentro do desenvolvimento sustentável, a gente está olhando mais o semiárido. O senhor ia falando alguma coisa? É que as próprias diretrizes estabelecidas para o desenvolvimento do Nordeste, no que diz respeito ao semiárido, já tinham uma linha no sentido de adaptar a economia às condições As condições por exemplo, climáticas. o que é que se propunha? É que a cultura de subsistência ela fosse desenvolvida onde fosse possível irrigar, né? E os primeiros estudos sobre irrigação foram feitos pela velha SUDENE, né? Ainda me lembro, era o Grupo de Irrigação do São Francisco, GISF, que era uma missão das Nações Unidas, e o Grupo de Estudo do Vale do Jaguaribe, GEVJ, que era o estudo do Vale do Jaguaribe do Ceará, entendeu? Então, esses estudos é que geraram todo o investimento que hoje é um sucesso em matéria de irrigação no Nordeste. O resto, o semiárido, que tem pouco solo e pouca água, teria que ser explorado com culturas xerófilas, aquela que não precisa de água, tipo sisal, tipo palma, e uma pecuária extensiva, porque outra coisa não se pode fazer. Tem áreas da Paraíba, por exemplo, que é o meu estado, que praticamente não tem solo. Você só pode, nem boi se pode criar, você cria caprinos e ovinos. Né? Então, só isso já é um esforço no sentido de não exigir da região aquilo que ela não pode dar. Isso. E também agora é uma questão de educação ao longo do tempo, é que na medida que o agricultor for se instruindo melhor, ele vai deixar de recorrer àqueles processos destrutivos, de fogo, por exemplo. Né? Queimar para poder liberar o terreno para plantar. Isso. E esse processo de desertificação, ele existe e não é fácil de conter, não. Não é fácil. Você sabe que o semiárido nordestino, brasileiro, é o semiárido mais populoso do mundo? Já ouvi falar, né? Tem uma história sobre isso que é interessante contar, certo? Aí, na cerca de 52, meu pai, que é formado em agronomia, era agrônomo, já falecido, ele era o secretário de Agricultura do governador José Américo de Almeida, na Paraíba. E ele recebeu um técnico europeu que veio ver as condições do Nordeste e viajou com ele pelo interior. E atravessou a parte mais seca da Paraíba, que é o Sertão Alto, o Cariri, né? Fica a oeste de Campina Grande e vai até Patos, que é num vale. Em Patos termina, né? As principais cidades são Cabaceira, que hoje é centro turístico de cinematográfico, Sumé, São João do Cariri, Soledade. Isso aí é o que há de pior, né?
E ele andou um certo trecho por aí e depois disse, bom, já viu bastante. Tem a observar o seguinte, já vi na África regiões muito piores do que essa, mas nunca vi nenhuma igual a essa habitada. E a Sudene, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em sustentabilidade socioambiental, né? E nesse sentido a Sudene foi muito importante, né? No sentido de enfrentar a indústria da seca. Então, talvez, o que eu quis colocar é que a preocupação com a sustentabilidade é uma preocupação que está no âmbito da discussão pública dos anos 80 para cá, assim, não quis colocar verdade, isso nas costas da Sudene, né? Queria falar, já que a gente falou tanto sobre Celso Furtado, e nessa semana se celebra os 10 anos da morte dele, queria falar um pouco sobre quem foi Celso Furtado, qual foi a importância da obra dele e de que forma o pensamento dele ainda está presente nessa nossa ideia de desenvolvimento regional. Veja, a própria ideia de planejamento era novidade quando Celso Furtado voltou da Europa, foi convidado por Juscelino para fazer a sua proposta para o Nordeste, né? Isso foi em 58, o Nordeste tinha sido vitimado por uma seca violenta, numa ocasião em que o resto do país estava vivendo aquele clima de prosperidade, com a implantação da indústria automobilística, a implantação de Brasília, e Juscelino em plena euforia, né? Então, foi um choque para ele a realidade do Nordeste naquele tempo. E então ele resolveu reunir um grupo para ouvir o que é que se passava. E então o Celso Furtado, foi a famosa reunião do Palácio Rio Negro, que fez uma exposição com base e gerou aquele documento. Aliás, o documento já estava pronto, o famoso documento do GTDN, em que ele explica o processo econômico que estava fazendo com que o Nordeste, além de ser pobre, estivesse se empobrecendo cada vez mais, pela política de apoio à industrialização do Sudeste, com impostos de importação elevados para inibir a importação de equipamentos e assim permitir que a indústria do Sudeste se desenvolvesse, apoiada, protegida. Com isso, o Nordeste se prejudicava, que se ele importasse o que precisava do exterior, importaria mais barato do que comprava em São Paulo. Então havia uma drenagem de renda do Nordeste para o Sudeste, que tinha que ser compensada com uma política específica de reorientação de investimentos. E o Juscelino ficou muito impressionado e a partir daí ele tomou a decisão de criar a Sudene, o CODENE e depois a Sudene. Agora, nesse tempo, não havia a estrutura de planejamento a nível nacional. O caso do Brasil é um caso curioso. A função planejamento entrou na administração pública brasileira pela via regional, através da Sudene. Só depois é que, já no governo João Goulart, foi criado o Ministério do Planejamento e Celso Furtado foi chamado para ser o ministro. Ele afastou-se da Sudene um pouco por conta disso, fez o famoso plano trienal. Então, a ideia de planejamento, de Juscelino havia apenas o plano de metas. O plano de metas era só dizer o que ia produzir de aço, de carvão, etc, etc. Não era um planejamento como se concebe hoje. Então, essa ideia surgiu com Celso Furtado e desde então se desenvolveu. Além disso, o diferencial entre Celso Furtado e outros economistas é que ele tinha uma dimensão mais abrangente de desenvolvimento. Eles costumavam dizer que nunca tinha considerado um problema como puramente econômico. Então, todos os problemas tinham uma dimensão cultural, tinham uma dimensão sociológica. Então, essa é a característica. Uma coisa que me impressiona na obra de Celso Furtado é como ela vem sendo continuamente reeditada, relançada, fragmentos inéditos vêm sendo publicados. Ainda é uma referência importante para o trabalho de vocês lá dentro da Sudene, hoje? É, muito. Inclusive, tem um projeto lá que está em vigor, que é o projeto o Procondel, que foram digitalizadas todas as atas do Conselho Deliberativo. E aí, nisso, a gente descobriu preciosidades de Celso Furtado, porque aquelas atas estavam todas guardadas lá. Agora já tem uma página, o Procondel já está disponível. Eu tinha feito, há uns anos atrás, uma pesquisa, quando eu cheguei do meu doutorado, eu entrei na biblioteca da Sudene e disse, eu vou descobrir aqui o que é que tem de Celso Furtado. Aí eu comecei a encontrar textos dele, que depois eu identifiquei que eram textos que depois se transformaram em livros. Tipo assim... Como se fossem versões preliminares. Iniciais, preliminares. Então, esse material eu já tenho.
Aí agora a gente está descobrindo essa beleza das atas lá, das reuniões do Conselho Deliberativo, que são verdadeiras aulas. Celso Furtado, eu acho que, assim, para quem estuda a questão regional, não só regional, mas Celso Furtado, na verdade, foi um estudioso do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Ele tem até um livro que chama Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. E aí, dentro disso, a questão regional está presente. Então, assim, para quem estuda, não tem como não ler e reler Celso Furtado. E acho que, inclusive, no mundo, né? Assim, no, é um não, autor no mundo. traduzido em várias línguas No e tudo mundo. mais. Ele, com certeza, foi o pensador da gente mais importante do Brasil. E tinha, sobretudo, ele se impunha pela autoridade técnica dele. Ele não era ligado a partido nenhum e nem tinha nenhum esquema de proteção partidária. Não é? Mas ele foi nomeado superintendente e teve todo o apoio do presidente Juscelino. Quando houve a eleição que ganhou o Jânio Quadros, ele imaginava que não ia continuar. Então, foi para o exterior, não teve nenhum movimento em relação a saber se seria aceito o novo governo. E isso é um fato, né? E o Jânio Quadros estranhou isso e chamou o Zé Aparecido, que era o famoso secretário dele, o homem forte dele, e disse: Aparecido, convoque esse rapaz. E todo mundo está me procurando, pedindo isso e aquilo. Ele não aparece, eu quero conversar com ele. E Celso foi lá, e lá ele o viu, Celso Furtado, e disse: bom, o senhor vai ser mantido como superintendente e mais, vai participar das reuniões do meu ministério. O senhor vai ter a mesma condição e todas as reuniões ministeriais serão com sua presença. Foi uma coisa a mais além do que ele tinha em matéria de prestígio com Juscelino. Né? Entendi. Infelizmente, o Jânio Quadros, num momento de loucura, renunciou. Né? Mas aí tem um outro episódio curioso. E o Congresso aceitou. Pois é. Foi que ele não esperava. Né? Deu jogada e foi infeliz. Né? Mas veja, aí assume o João Goulart, que é um homem de um partido diferente. É curioso. Juscelino era PSD, Jânio Quadros com apoio da UDN e João Goulart do PTB. Era um homem que foi muito injustiçado, mas hoje se vê que ele não era assim tão ruim. Apenas era modesto, intelectualmente e tudo. E nessa hora o pessoal do PSD, que tinha composição com o PTB, através de Vigílio Távora, que foi governador do Ceará, procurou o Celso Furtado, e ele relata nas memórias dele. Disse: olha, Celso, vai haver composição política e você pode se preparar que a gente vai precisar da sua compreensão. Enfim, dando uma conversa, fazendo uma conversa de que ele deveria ceder o posto. Né? E aí ele, tudo bem, aceitou, mas numa conversa que teve com o João Goulart disse: o que eles querem é que eu assine. Nesse tempo já havia a emenda parlamentarista e o poder era dividido entre Tancredo Neves, primeiro-ministro, e João Goulart, presidente. E João Goulart então disse: o que eles querem é ele tirar de lá, certo? Mas eu não vou concordar com isso. Para você ser demitido, é preciso 2 assinaturas, a do primeiro-ministro e a minha. E a minha eles não terão, nem que me cortem a mão. Veja a lição dessa história. 3 presidentes com perfis absolutamente diferentes, de partidos diferentes, tiveram a grandeza e a atitude de estadista de reconhecer que ele era o homem indicado para aquele posto e a mantê-lo. A gente está nos finalmente, na reta final aí, tem poucos minutinhos para encerrar o programa. Queria perguntar a vocês uma pergunta bem objetiva. Assim. Hoje, qual é a prioridade 0 para a gente avançar no desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do país, na opinião de vocês? Vou começar com o Fernando. Qual seria a prioridade mais importante? 0, educação. Clemente, concorda? Eu diria 2, né? Educação, sem dúvida nenhuma, e infraestrutura. Temos que retomar essa questão da infraestrutura, porque o chamado custo Brasil está dificultando a nossa competitividade internacional e um dos pontos é exatamente a precariedade da infraestrutura. Entendo. A gente transporta por caminhão aquilo que podia ser transportado, devia ser transportado por balsas, por trens, etc, etc. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Esse tema da infraestrutura vai estar em breve aqui no nosso programa também, então chamo o público a continuar acompanhando esse programa. Termina aqui o Opinião Pernambuco. Muito boa noite e até o próximo programa.